O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo, mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida perde-a, mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conserva-la para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bendito e louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo pelo ministério. Bendito seja o nosso Deus pelos nossos diáconos. Hoje é o dia do diaconato permanente. Queria dizer que Dom Alberto e eu, junto com ele, como bispo auxiliar, estamos muito felizes, muito satisfeitos, porque vemos a importância do ministério ordenado dos diáconos permanente, também a sua eficácia no trabalho, no serviço da palavra e da caridade. Então nós estamos muito felizes. Queremos também parabenizar hoje a Escola Diaconal Santo Efrem, da nossa arquidiocese, pela Escola Diaconal de Formação Teológica, de preparação na formação dos nossos diáconos, que hoje vão também receber o ministério do leitorado. Estamos muito felizes, queremos bendizer a Deus. E nesta quinta-feira, em união com toda a igreja, festejamos festivamente o martírio do diácono Lourenço, padroeiro dos diáconos permanentes. Seu serviço de caridade, seu testemunho de doação e de entrega a Deus nos inspira a sermos também pessoas servidoras. Também, meditando a palavra de Deus que acabamos de ouvir, em sua segunda carta aos Coríntios, Paulo encoraja os fiéis à generosidade e à partilha dos bens com os necessitados. Essa é uma tarefa muito característica própria do diaconato, o serviço da caridade, ou seja, através dos diáconos levamos a igreja a fazer a caridade, fé, esperança e caridade. Caridade que é o amor de Deus. E é na vivência da caridade também, no que se refere aos auxílios materiais,
que a fé se expressa e se promove a esperança. Além disso, os compromissos de uma comunidade em relação às demais comunidades confirma o caráter peculiar da vivência da fé cristã expressa na expressão, na comunhão fraterna. De cada um conforme tiver decidido em seu coração, sem pesar nem constrangimento, pois Deus ama quem dá com alegria. Um texto da Sagrada Escritura, da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, que nos fala da pastoral do dízimo, a nossa colaboração, a nossa devolução de um pouquinho só de tudo aquilo que nós recebemos de Deus, devolvemos a Deus para que seja revertido para o amor concreto, visível na caridade fraterna. Paulo ainda acrescenta: Deus é poderoso para vos cumular de toda sorte de graças, para que em tudo tenhais sempre o necessário e ainda tenhais de sobra para toda boa obra. Que bonito pensar assim, quando nós temos um coração aberto, um coração generoso, um coração capaz de amar, de se doar, de servir, de ser caridoso. Esse salmo que foi entoado aqui, ele tocou nossos corações, ele tocou no fundo da nossa alma, que foi proclamado, cantado: feliz o homem caridoso e prestativo. Esse refrão do salmo cai muito bem para o diaconato. Esse salmo proclama que o temor de Deus é o ponto de partida de quem é justo em seu viver. Ele confia e nada teme, reparte seus bens com singeleza e alegria de coração, pois o bem que faz permanece para sempre. Também o Evangelho, com o exemplo do grão de trigo, o evangelista nos aponta que a vivência cristã, intimamente vinculada a Jesus Cristo, a Eucaristia, Jesus está na Eucaristia, é participação no dinamismo do amor trinitário, por isso será honrado pelo Pai. Viver assim e procurar servir e seguir ao Filho resulta permanecer com Ele no coração do Pai, em comunhão com o Espírito Santo. Essa entrega por amor inscreve-se na perspectiva do grão de trigo que, ao morrer, gera vida e se torna fecundo. Mas nesta celebração de hoje, um grupo de candidatos à ordem do diaconato de nossa Arquidiocese de Belém irão receber o ministério de leitores. Vamos entender qual é o significado do ministério de leitor? Lembrando a carta apostólica sob a forma de moto próprio do Beato Paulo VI, a Igreja instituiu, já em tempos antiquíssimos, alguns ministérios com o fim de render a Deus o devido culto e de prestar serviço ao povo de Deus, segundo as suas necessidades. Com esses ministérios eram confiadas aos fiéis funções da liturgia sagrada e do exercício da caridade. Tais encargos eram conferidos muitas vezes com um rito especial que, mediante uma bênção implorada de Deus, constituía o fiel numa classe ou grau determinado para desempenhar algum ofício eclesiástico. Então, o ministério de leitor, que vocês agora vão receber, situa-se dentro dessas ordens menores. Como antigamente, hoje também ele é conferido aos homens. As ordens, até agora chamadas ordens menores, são designados ministérios. Mas os ministérios podem ser conferidos também aos fiéis leigos, de modo que já não serão reservados tão somente aos candidatos ao sacramento da ordem, aos diáconos, presbíteros e assim por diante. Em toda a igreja temos 2 ministérios adaptados às necessidades do nosso tempo.
o de leitor e o de acólito. Qual é a função do leitor na igreja? O leitor é instituído para a função que lhe é própria: ler a palavra de Deus nas assembleias litúrgicas. Por isso mesmo, na missa e nos demais atos sagrados, nos cultos, nas celebrações, competem-lhe as leituras das Sagradas Escrituras, à exceção do Evangelho. Na falta do salmista, recitará também o Salmo. Entre as leituras, apresentará também as intenções da oração universal dos fiéis. Quando não houver diácono, o cantor à disposição. Cabe-lhe ainda dirigir o canto e orientar a participação do povo fiel, bem como instruir os fiéis para a recepção dos sacramentos. Poderá ajudar a preparar outros fiéis para a leitura da Sagrada Escritura. Para desempenhar estas tarefas com aptidão e perfeição sempre maiores, deverá meditar com assiduidade as Sagradas Escrituras. Ou seja, não é somente ler a Sagrada Escritura, mas primeiramente meditá-la no fundo do seu coração, para que ela possa ser assim proclamada. E aqui entra um método, podemos chamar assim, um jeito de ler a Sagrada Escritura, muito conhecido, mas que nós devemos ainda praticar mais, que se chama Lécio Divina, leitura orante da Palavra de Deus. E que bom que todos nós, leitores da Palavra, tanto aqueles que recebem um ministério ordenado, como aqueles que têm outros ministérios na igreja, como também os pais e mães de família, como todo o povo de Deus, exercitar o exercício da Lécio Divina, através da leitura, ler e ler a palavra até entender, depois meditar a palavra, orar em cima dessa palavra, destacando os pontos centrais, as palavras fundamentais, e depois levar para a vida, para a vivência, para a família, para que possamos, através dessa vivência da palavra, expressar as boas obras, fazer crescer as boas intenções na nossa família, na nossa comunidade, na sociedade, no mundo. Os leitores precisam obter intenso amor e conhecimento da Sagrada Escritura, de modo a tornar-se discípulos mais perfeitos no Senhor. Para que alguém seja admitido ao ministério do leitor, precisa ter vontade firme de servir fielmente a Deus e ao povo cristão. Demos graças a Deus pelos nossos candidatos ao diaconato que estão se preparando na escola diaconal da nossa arquidiocese para receberem o sacramento da ordem do primeiro grau, da ordem diaconal, para que eles possam se preparar em profundidade no exercício da leitura, da meditação, da oração, da contemplação e da vivência da palavra de Deus. Também, para concluir, quero dar graças a Deus, quero dizer ao Senhor que Ele seja sempre bendito e louvado pelo dom da vida que Ele me deu. Hoje também estou de aniversário. Eu sei que aqui também tem um diácono, Wilson, que também está de aniversário hoje. Então demos graças a Deus pelo dom da vida que Ele deu a cada um de nós. Meditemos alguns instantes a palavra.